E aí pessoal, tudo jóia? Você que está acompanhando nossos estudos, nosso curso online, aqui conhecendo o Rei. Estou aqui com o Ulisses mais uma vez. Aí, que benção, privilégio. É isso aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo isso, né? Então hoje a gente vai continuar vendo, né? Lógico, o Evangelho de Mateus. Nossa tentativa aqui hoje é ir do capítulo 8 ao 10. Vamos ver. Nessa parte, então, Jesus ele convive com, ele encontra 9 pessoas, nove partes em que ele encontra pessoas assim, destruídas, machucadas, com problemas, com dificuldades, em meio a tribulações, e aí ele vem mostrar o que significa o Rei estar presente, o que significa o que a gente viu lá no capítulo 1, né? Que Jesus é o Deus Emanuel. Então, o que significa Deus conosco? A gente vai ver então, começando depois que ele desce do monte do Sermão do Monte, ele encontra então um leproso. Esse leproso vem ao caminho dele e adora dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. E Jesus, ele não só purifica, como também ele toca, abraça, né? É bem do que a gente viveu um pouco na pandemia, né? Era bem difícil a gente ficar nessa assim. E é interessante até pelo contexto da lepra e até como a lepra é vista no contexto bíblico, né, cara? Como esse trecho é muito significativo, porque a lepra no contexto bíblico ela aponta para a questão do pecado, para a sujeira do pecado, a maldição, né? Que vai degradando, é degenerativo, vai arrebentando e assim por diante. E afasta também as pessoas dos seus entes, dos seus amados e assim por diante. E quando a gente vê Jesus curando, como você muito bem colocou, o Emanuel, o Deus poderoso conosco, misericordioso, ele cura, ele abraça, ele recebe, ele dá acolhida. Isso passa um significado muito grande com relação ao próprio tratamento do Rei com relação ao pecado, a misericórdia do Rei com relação ao pecado. E isso é maravilhoso, né? Porque parece que entre a lepra e a morte eram as únicas impossibilidades, assim, era algo assim, praticamente impossível de ser tratado ali. Exatamente. Então nós temos Jesus, né? Depois de trazer sua palavra à multidão, agora curando esse homem. E o que me chama a atenção aqui também é que depois disso Jesus ele manda aquele homem, o leproso, não contar para ninguém antes de falar com os sacerdotes, né? Isso é muito significativo. Tem coisas aqui que são muito significativas. Um ponto interessante que a gente vê é a colocação que o leproso faz para ele. Senhor, se quiseres, no versículo 2, se quiseres, ou seja, admitindo a ideia de que o poder, a vontade e a soberania é sua. Exato. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor tem todo o poder para fazer isso. Todo o poder é do Senhor. E o que é interessante é o próprio Jesus, então, no versículo 3, respondendo, tocando ele, respondendo e dizendo: quero. A ideia do eu quero. Então a cura vai acontecer porque eu quero. Então mostra bem a ideia do poder, mais o estabelecimento da vontade soberana de Deus. Boa. Isso é interessante. Muito bom. E é exatamente isso. E aqui, essa ideia dele ir para o templo é para mostrar aquilo que Jesus mesmo falou no Sermão do Monte, né? Que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir, né? Isso é muito importante. Felipe, você falou um negócio muito interessante, essa questão do propósito. Isso para a gente é muito importante também quando a gente analisa o contexto, porque Deus continua realizando milagres. O Senhor Jesus continua realizando milagres, independente da ótica de qual milagre, como, mas Deus continua livrando o seu povo, Deus continua curando os seus filhos, Deus continua tratando os corações dos seus filhos de forma sobrenatural, continua acontecendo. Mas o que é importante a gente entender a partir disso aqui também é que, como no caso do leproso,
e em outros casos que a gente vai ver aqui, fica muito claro que existe um propósito para isso. E esse propósito é basicamente apontar para a pessoa de Cristo. Exato. O propósito de tudo, todo o benefício, de todo o sinal milagroso que nós recebemos é apontar para Jesus Cristo. Não somos nós, na verdade, somos beneficiados, mas o propósito não é o engrandecimento da pessoa de quem recebe o milagre. O milagre, ele na verdade ele tem o propósito de apontar para o Senhor Jesus, em todos os casos. Isso fica muito claro aqui no final. Verdade. O leproso foi beneficiado, mas tinha um propósito, e o propósito não era o leproso. O propósito é, como ele mesmo diz, para servir de testemunho para o povo, apontando para o poder misericordioso do rei. Muito bom. E é isso mesmo, era um indigno que... Era um indigno, exato. Né? E aqui na sequência tem um outro sinal. E esse outro sinal já é o centurião, né? Então, primeiro você tem um impuro, agora você tem um gentil, um estrangeiro, né? O centurião era o comandante romano sobre 100, não é Exato. isso? E é interessante que no versículo 6 é o mesmo tratamento, né? Senhor. Senhor, hoje eu estava até vendo um pastor que falou que Senhor se tornou um apelido, né? Senhor é muito mais do que uma pessoa de idade. Senhor aqui é soberano, né? Então, soberano. Tem muita coisa por trás desse pronome de tratamento, né? Sim. Só acender essa luz. Deu escurecido. Pera aí, pessoal, calma aí. Pronto, e haja a luz aqui. Não melhorou. Melhorou um pouco? Melhorou. Quem sabe faz ao vivo, como dizia o Fausto Silva. Diz, né? Ele não morreu. Mas eu acho legal essa ordem colocada por Mateus, essa colocação feita por Mateus dessa maneira, no propósito dele também. Ele está falando do Deus misericordioso, do Rei misericordioso, do Emanuel, Deus conosco. É interessante que ele coloca primeiro um leproso, que era um cara que era desprovido de atenção, abandonado, estava à margem de todo o contexto social, e depois ele fala do centurião, um dos tops de linha do contexto social que existia aqui. É como se estivesse falando, olha, a cura, o Deus, o rei, é para todos, independente da condição social, independente de qualquer coisa. O reino dele está inaugurado e... De ponto. E interessante aqui que vai ser demonstrado muito mais a autoridade de Jesus, porque ele pede pela cura do servo, né? Aí Jesus, eu vou na casa dele, né? Meu servo está paralítico, ele está sofrendo muito. E Jesus fala assim, não, eu vou lá na sua casa, eu vou curar ele na sua casa. E esse centurião fala assim, não, Senhor, eu sei como funciona hierarquia, né? Se eu mando um soldado ir lá, ele vai e faz o que tem que fazer. Então, se o Senhor falar daí mesmo, eu sei que ele vai ser curado. Isso aqui é a fé que é demonstrada aqui, né? Exato. É muito difícil ser encontrada aqui pelos judeus, né? Por aqueles para quem Jesus veio. Ele mesmo faz essa colocação. E eu acho muito, muito interessante também, muito legal, essa fé que ele tinha em Jesus, apoiada no que gera no coração dele, na verdade, que gerava no coração dele também, um grande contexto de humildade. O reconhecimento de Jesus como Senhor para ele, o centurião, é assim, eu estou me colocando no meu lugar, não diante da patente que é dada pela sociedade, pelo que eu conquistei, mas eu estou me colocando no lugar diante do Senhor que eu reconheço ser Jesus. Isso aí. Ele é o Senhor. Apesar de todo o contexto social que eu tenho, de toda a premissa social que eu tenho, Ele é o Senhor. Exatamente. Eu acho muito interessante essa demonstração de humildade que ele faz aqui. E ele sabe que naquela situação ele não tem o que fazer, centurião, né? Só quem tem... Isso é outra coisa. Alguém pode, não sou eu, é Jesus. E até Jesus reconhece essa fé, né? Nem mesmo Israel achei uma fé como essa. Aí vai falar aqui também o que vai acontecer, né?
muitos vão estar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E aí os filhos do reino, né, ou seja, aqueles que eram do povo judeu, descendentes de sangue mesmo de Abraão, de Isaac e Jacó, seriam lançados nas trevas, né? É interessante isso aí, desse ponto de vista aqui, né? Isso, na verdade, embasa muito a ideia do contexto de que a misericórdia de Deus foi derramada sobre o seu povo, e não necessariamente sobre toda a nação. Exatamente. Outra cura em seguida, a sogra de Pedro estava com febre e Jesus estrategicamente cura ela também, porque depois ela vai servi-los. Lógico que Jesus ia curar ela de qualquer forma, né? Porque seria essa vontade de Deus, mas ele cura ela. Em seguida, né, ela passa a servi-los. Depois vem então pessoas com espíritos imundos, e ele vai trazendo cura, vai liberando a carga das pessoas, né? É o Deus conosco. Eu acho interessante essa parte da cura da sogra, justamente pelo que você falou. Assim, a gente faz piada com ela assim, poxa, curou a sogra de Pedro, né? Pois é, mas o que eu acho interessante é você ter, não só, a gente vê esse pequeno trecho estabelecido aqui, uma pequena perícope aqui, falando da cura da sogra de Pedro, mas eu acho interessante é o final dela, que eu acho que você colocou, que é interessante. Se a gente fala agorinha mesmo, a gente colocou agorinha mesmo da humildade, daquele que tem um status no contexto social, mas se entende como servo e entende Jesus como Senhor, que é o caso do centurião, fala a respeito da cura do leproso, que entende que a soberania, a vontade é de Deus e assim por diante, e que tudo isso tem um propósito diante de Deus, tudo aponta para Deus. Quando a gente vê esse versículo 15 que fala, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, podia ter parado por aí. Porque a gente está falando aqui, e se ele está falando do poder do rei, da misericórdia do rei, do reino dos céus ali, o Deus conosco, curando e atendendo essas pessoas, esse versículo poderia parar aqui. E dentro da proposta continuaria encaixando em tudo. Mas quando ele continua dizendo, ela se levantou e passou a servi-lo, isso dá para a gente uma extensão desse propósito do milagre de Deus. Aponta para Jesus, nós somos os beneficiados, mas como beneficiados, esse milagre não é recebido por nós e não significa nada para nós, não pode significar nada para nós. Nem todos aqueles que foram alvo dos milagres de Jesus o seguiram e o serviram. Mas a sogra de Pedro, ela se levantou e passou a servir. Então há um significado nisso. Então Deus me salvou, Deus me resgatou, eu fui alvo do milagre do Senhor para servi-lo. Está dentro do propósito soberano dele. E aqui, você falando isso, faz uma ponte interessante com a sequência no versículo 18, que ele vai passar a pôr à prova as pessoas que queriam segui-lo. Exato. Faltou eu dizer no começo que ele encontra essas 9 pessoas, mas de 3 em 3 tem uma espécie de pausa, em que ele vai trazer uma palavra assim para quem fala assim, eu quero seguir, né, de repente por estar vendo um milagre, por de repente por testemunhar alguma coisa, né, ou ser saciado da fome e tal, eu quero segui-lo. Né? A gente sempre comenta que se você está na região da Galileia, a gente já falou isso aqui algumas vezes, é uma região mais baixa, pescadores, abandono social, sempre aquelas 3 esferas de pessoas atrás de Jesus. Tem Jesus, tem os apóstolos, os discípulos que se tornaram apóstolos, que eles tinham intimidade com ele. Tinha um outro grupo que eram os discípulos também, que tinham entendido a mensagem, tinham sido resgatados pela misericórdia de Deus e o seguiam. Fora da lista de 12, né? Exato, os outros discípulos que o seguiam, porque tinham entendido que ele era o Messias, o rei, e tinha aquela gama de pessoas que estavam atrás ali, porque queria ver o que ia acontecer, cara. Ver se sobe mais um pão peixe milagre.
Vê se sobe mais um pão e um peixe aí, um cesto. Será que teve alguém que guardou um peixinho, um pãozinho para vender? Não duvido, talvez. Provavelmente. Olha, esse pão aqui nem existia. Não duvido. Tem pastor que se estivesse lá, tinha ganhando dinheiro. Bom. Então Jesus vê essa multidão seguindo ele. E aí vem um escriba e fala: mestre, eu vou te seguir onde você quiser que eu vá. Pedro depois deve ter visto esse versículo e falou assim: eu caí nessa também. E Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aos discípulos lhe disse: permita-me. E o outro dos discípulos disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Então, Jesus ele vai testar. Vocês querem me seguir pelo status, né? Pela aparência? Porque eu sou o rei, vocês querem um cargo de nobreza, né? Esse trecho é muito significativo. Muito. Quando a gente olha Jesus falando: olha, eu não tenho nem onde recostar a cabeça, cara. Vocês estão achando que vocês vão morar num palácio? E o outro, quando fala: deixa os mortos, permita-me primeiro. Porque na verdade o segundo, Jesus é que fala para ele. Se o primeiro procura Jesus, o segundo é Jesus que fala para ele. E ele fala: olha, Senhor, eu vou, mas me deixa primeiro sepultar meu pai. A gente sabe que quem lê à primeira vista, sem conhecer o costume, pode até entender que Jesus está sendo muito truculento e grosso quando ele fala: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos, seus próprios mortos. A gente sabe que o filho ele era responsável pelos pais na sua velhice. Então, quando ele fala: deixa os mortos, quando ele fala: deixa eu sepultar primeiro meu pai, a ideia de deixa o meu pai morrer, deixa meu pai morrer, que eu não vou ter nada que me segure aqui, aí eu sigo o Senhor. E quando Jesus fala: deixa os mortos sepultarem os seus mortos, ele está falando de mortos no pecado, não está falando na verdade morto fisicamente. Há dentro desse contexto aqui, dentro dessa perícope, há duas verdades muito sérias aqui para nós. Uma é que a gente tem que estar ciente que é um preço. Sim. Seguir a Cristo tem um preço. Seguir ao Senhor tem um preço. E outra coisa que chama atenção também é a questão da prioridade. É a prioridade, porque da mesma forma que ele colocou aqui a respeito do pai dele, é o que muitos vão colocar: mas eu sou novo, mas eu já estou velho, eu tenho a empresa, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho isso, eu não sei falar direito, eu não sei falar, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Ou seja, o que ele está falando aqui, tem uma urgência, tem uma prioridade. E é interessante, justamente você lembrou muito bem quando a gente faz esse link com a sogra de Pedro. Foi alvo do milagre e o serviu. Nós não somos alvo do milagre de Deus quando Ele, por sua misericórdia em Cristo Jesus, nos faz filhos? Sim. Se nós fomos salvos por Ele, nós também fomos alvo do milagre. E muito mais importante do que a cura da sogra de Pedro. Porque ela morreu e nós vamos morrer também. Mas tanto ela como nós estamos na graça. Então, assim, quando a gente olha isso, se o milagre nos atingiu, nós também temos que servi-lo. Se nós vamos servi-lo, nós temos que entender: existe um preço e existe uma urgência. Exatamente. Tem que ter prioridade. Exatamente. E é uma ação de graça, né? Ação de graça. É assim, eu recebi essa graça, eu quero agradecer de alguma forma. Né? Exatamente. E aí, então, depois disso, mais 3 encontros. Só que dessa vez Jesus ele vai encontrar os discípulos. Eles vão atravessar ali o Mar da Galileia. Na verdade é um lago. Outro dia o Ulisses vai dar uma aula aqui sobre geografia, o que aconteceu naquele lago. Mas eles estão passando lá e acontece que Jesus dorme por estar cansado. Só outra coisa. Jesus dorme, né? Os discípulos vêm acordá-lo. Jesus fala: porque vocês são tímidos, homens de pequena fé. Aí ele repreende. Eu acho maravilhoso isso, né? Ele simplesmente levanta, repreende os ventos e o mar e fez grande mudança. Eu creio que Jesus voltou a dormir. Né? Ele volta, não é que aqui no texto não tem isso, mas aí tem tranquilidade no mar e os homens ficam: quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Essa questão do dormir é bem a ideia do Deus homem também. A humanidade de Jesus até vem muito isso. Cansaço, né? A gente também entende muito esses registros também, mesmo que não seja proposital nesse sentido, apesar de eu achar que sim, porque a gente vai ver os evangelhos citando isso. A gente sabe que o evangelho de Marcos provavelmente foi o primeiro a ser escrito. Sim. E Mateus e Lucas foram escritos depois, e muito com base no que Marcos tinha escrito. Depois que os evangelhos foram escritos, realmente o evangelho de Marcos surgiu por conta da influência grega, uma corrente filosófica que tinha uma influência, que pressionava muito o cristianismo, que chegou até se infiltrar muito no cristianismo, que é o gnosticismo, que falava a respeito da separação entre o que é sagrado e o que não é. E as coisas não se misturam. E eles pregavam a ideia de que, olha, se Jesus foi perfeito, ele não foi homem. Se ele foi homem, então ele não era perfeito. Então, muito dos escritos dos discípulos também, mostrando a humanidade de Jesus chorou. Ele era para justamente mostrar para os seus leitores que ele era Deus, homem, sim. E isso fica mais claro ainda em Lucas, né? O Evangelho de Lucas. Exato. E você falando aí, é uma coisa tão presente hoje, né? Porque tem um costume, às vezes a gente fala assim, não, mas você falou isso dentro da igreja, né? Você já ouviu essa? Você não pode falar dentro da igreja, não pode falar em lugar nenhum. É verdade. Né? Então, assim, uma divisão, a minha vida secular e a minha vida na igreja. Isso aí é muito mais presente do que a gente pensa. Você lembrou, você foi muito cirúrgico nesse ponto. Porque esse pensamento que era condenado aqui, ele parece que ecoa até os dias de hoje. Uma pessoa aqui e outra pessoa ali. Tem uma roupa, essa roupa não está bom para ir para a igreja, então não está bom para lugar nenhum. Exatamente. Você não pode ser duas pessoas. Isso foi muito colocado, inclusive, pelos reformadores. Sim. O próprio Lutero, Calvino. É óbvio assim que tem ocasiões que são uma roupa e outra. Né? Por exemplo, a gente é cidade de praia, né? Então você vai falar para as pessoas da nossa igreja, para as pessoas irem na praia de quê? De terno, não dá. De terno e isso não é, não dá. É a questão. Mas a questão de assim, é um servo. Você é servo. Em todo lugar você é servo. Em todo lugar você é servo. Tem um autor chamado Os Guinness, que ele escreve um livro chamado O Chamado, que ele fala, na verdade, do chamado primário e do chamado secundário. O chamado primário é ser servo. O chamado secundário são aquelas atividades que todos nós temos corriqueiramente. Sim. Antes do segundo, nós temos o primeiro. Se nós não entendemos o primeiro, o segundo não vai ser um chamado por Deus. Vai ser um chamado que vai apontar sempre para o nosso coração. Verdade. Todas as atividades que a gente vai efetuar durante o dia, na nossa vida, vão ter o único propósito de apontar para o nosso bel prazer e não para a glória de Deus. Por isso que ele fala, quando você entende bem o primeiro chamado, o segundo, ele passa a ser também um chamado para a glorificação de Deus. Logo, nosso trabalho, nossa família, nosso lazer, tudo isso aponta para a glorificação de Deus. Muito bom. Então, eles chegam à outra margem, e a outra margem, eles estão ali, descem do barco, num lugar que era uma terra dos Gadarenos, né? Gadara. Era um lugar onde provavelmente tinha-se poucos judeus, né? Na verdade era um lugar de hostil, até certo ponto para os judeus. Era mais colonização grega, não é isso? Aí eles chegam ali naquele lugar e desce o endemoniado, corre até eles, né? Saindo do sepulcro, furioso, e porque ninguém podia passar por ali, era o lugar dele, né? Ele achava que era o lugar dele. Mas esse endemoniado grita então diante de Deus. Olha só, isso que é maravilhoso. Deixa eu voltar um pouco aqui. Os discípulos estão no barco, vendo Jesus acalmar a tempestade, certo? E falam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? O endemoniado, os demônios ali dentro falam, que temos nós contigo, ó filho de Deus. Exato. Aí, cara, pesado, né? Mas você percebe, na verdade, assim, toda a métrica do texto,
toda a intenção do autor, quando ele está falando do poder do rei, a gente saiu do Sermão do Monte. Ele está falando da ação do reino no indivíduo, do cidadão do reino, e depois a ação desse cidadão do reino na sua vida cotidiana, como é que ele no relacionamento com os outros e com Deus. Aqui ele começa a falar do poder do rei. E se você percebeu, eu sei que você percebeu, e você que está em casa também percebeu, a gente está vendo a exposição que Mateus fala do poder do rei sobre a vida, a cura, a saúde aqui sobre a vida, o poder do rei sobre a tempestade, sobre a natureza, sobre as forças da natureza, e agora sobre os demônios. A métrica do texto é passar para o leitor que ele é o rei todo-poderoso e tem poder sobre tudo. Voltando até, né, desde o começo, então ele é o poder sobre a lepra, né, então sobre a impureza, poder sobre o Império Romano, vamos dizer assim, né, tem um centurião que acredita, e poder sobre a morte, na sombra de Pedro, tempestade, né, da natureza, e agora até sobre aquilo que não é possível ver, né? Cara, isso é muito legal. A intenção do autor fica muito clara em como ele organiza o texto. Isso é muito, mas muito legal. Exatamente. E a submissão do próprio dos demônios aqui, exato, né? Pedem que possam voltar, então, ir para os porcos ali, e aqueles porcos, eles induzem ou levam os porcos a caírem ali, naquele precipício, e aí as pessoas que eram hostis, já os judeus, viviam da criação de porcos, né? Eles chegam indignados e expulsam Jesus e todos os discípulos ali daquele lugar, né? Não observando o que Jesus tinha acabado de fazer, né? Era uma pessoa que não permitia a passagem de ninguém por ali, né? Não deixava ninguém passar por ali. A gente vê que era uma pessoa que dava problema para todo mundo. Para todo mundo. E isso chama atenção demais quando a gente vai caminhando para o final dessa perícope, o final desse relato de Mateus. Porque era uma pessoa que dava problema em para todos ali. A passagem e assim por diante. E aí, quando você vê a ação que Jesus tem com os demônios, até que esses demônios entram nos porcos, e isso é uma coisa interessante também, ainda bem que você colocou bem no início, quando você estava falando que era uma outra região, porque poderia passar uma ideia de incongruência aqui, o fato de ser uma vara de porcos que está aqui, mas não estava no contexto mais judaico. De ser judeus. Aí quando eles entram nos porcos e precipitam no despenhadeiro e assim por diante, e o cara é curado, a reação das pessoas da cidade é um negócio que espanta demais o coração da gente. Quando a gente vê a reação que eles tomaram, a gente vê isso no versículo 34, quando diz: então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Isso é esquisito, cara. O coração do homem é muito, muito, muito torto. Que revela os valores daquela sociedade ali. Cara, é esquisito. Ou seja, aquele sujeito que sofria, que dava trabalho na comunidade, aquele foi curado. Mas ninguém olha para isso, ninguém está olhando para isso. Está olhando para o suposto prejuízo que eles tomaram com a questão dos porcos. O que poderia acontecer? Rapaz, isso é um coração muito, mas muito dominado pelo pecado. Verdade. Tem uma passagem que uma mulher, ela era cativa por demônios, né? Aí tinha um grupo que ganhava um valor sobre ela. Quando eu não lembro a passagem exatamente, mas olha só, aí ela é liberta daquele demônio, aí as pessoas ficam indignadas. Exato, as pessoas vão acabar sendo escorraçadas de lá por causa disso. E sabe uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando? É triste ver que muitas vezes a gente conhece uma pessoa e essa pessoa tem uma vida toda torta, toda longe de Deus. Aí alguém vê ela numa igreja. Aí às vezes fala assim: nossa, deve estar enganando alguém, né? Deve estar. Então assim, gera
um comentário assim que a gente precisa crer na graça, lembrar da graça, né? A graça não é o que eu mereci para fazer, mas é Deus vir ao meu encontro. Eu era totalmente dominado, eu sou liberto agora, né? E isso aí vai trazer problema para as pessoas, vai causar algum tipo de conflito nelas e a parte delas também, né? Quando a gente fala, sabe, você colocou bem esse exemplo, porque se a gente falou agora mesmo a respeito de um preço, está falando agora à luz do texto a respeito de valores, são os valores que nós temos que nos fazem olhar sem misericórdia para situações como essa. Os valores que precisam ser tratados por Deus, serem transformados pela misericórdia de Deus. E os servos de Deus que entendem que existe um preço a ser pago, e um preço que inevitavelmente é necessário ser pago, vai ser colocado e bem colocado mais à frente, é justamente a ideia do abrir mão dos seus preceitos, dos seus valores, dos seus quereres, das suas vontades. Esse é um preço que tem que ser pago. E aquilo que lhe atinge, na verdade, tem que se abrir mão disso. O que acontece com esses homens aqui é que eles se sentiram atingidos. De alguma forma eles se sentiram atingidos. E como eles se sentiram atingidos, eles vedaram os olhos, assim, não enxergavam mais o benefício da misericórdia de Deus ali. A única coisa que eles conseguiam enxergar era como isso vai me atingir, como isso me atinge. Exatamente. E aí, capítulo 9 começa mostrando que a perseguição a Jesus não acontece só em terra estranha, de estrangeiros, né? Jesus, eles voltam então para outro lado, indo para a sua cidade. Então chega deitado no leito um paralítico, e Jesus vê a fé, vendo-lhes a fé. Isso que é interessante, né? Vendo a fé de quem? Só do paralítico? Não, né? Das pessoas, eu creio que das pessoas e do paralítico, né? Fica que mais acompanham claro, ele, que levam ele até Jesus. O texto, Marcos, quando retrata isso, fica mais claro, quando ele fala dos amigos. E aí fala para ele ter bom ânimo, perdoa os pecados, e os fariseus ali, os escribas, blasfemam, dizendo que dizem que Jesus blasfema. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, pergunta: por que vocês cogitam mal no coração de vocês? Pois que é mais fácil de dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta então o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Está vendo o propósito de novo? Exatamente. Está vendo o propósito do milagre? Sim, o milagre é literalmente sinal, né? Exato. E esse sinal aponta para onde? Exatamente. Para Deus, para o sinal, ele tem um significado. Você não fica olhando lá assim, você está com o carro, fica, nossa, quer indicar alguma coisa. Verde, amarelo, vermelho. O sinal indica alguma coisa. Verde você vai, o amarelo você fala, dá tempo? Não faça isso. Por favor. O sinal não tem um fim em si mesmo. Não tem um fim em si mesmo, mas ele está dizendo para. Exato. Atenção. Agora, Felipe, assim, né? Me chama a atenção também quando eu coloco isso dentro do contexto do texto aqui do 8 e do 9. Depois de tudo que a gente tratou no capítulo 8, o poder de Deus sendo estabelecido, a curas visíveis, sobrenatural visível, tudo que vem acontecendo, o servo do centurião, a sogra de Pedro, o leproso, o endemoniado gadareno, todos são milagres visíveis para demonstrar o poder do rei. Quando chega aqui, quando Jesus volta para a sua terra, para o seu povo, isso aqui é emblemático, porque o que a gente tem aqui, ele é paralítico. Ele vai até, como eu falei, no relato de Marcos fica mais claro isso, né? Ele vai, os amigos esteiam, desce e tal,
Aí ele chega lá e Jesus fala: perdoados estão os teus pecados. O milagre estabelecido aqui foi o perdão dos pecados. A ótica aqui é chamar a atenção para o perdão dos pecados. A gente olha isso aqui e entende que o mais importante aqui foi a cura física do paralítico. Mas o paralítico morreu. Ele foi curado, saiu com a maca, beleza, estou curado, mas morreu, cara. É melhor entrar no céu sem uma perna, Jesus. Exatamente, ele fala ou isso. Cego, né? Lá na frente ele fala isso. Então, assim, o que a gente vê aqui é claramente que o propósito aqui é falar que Deus tem poder para curar os pecados. Exatamente. Porque o paralítico aqui só foi curado, aí vem a ideia do propósito de novo, ele só foi curado porque os escribas e os fariseus ficaram naquela: vem cá, quem é ele para curar pecados, para perdoar pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Quem é ele? Aí ele fala, um parêntese agora, palavra dos escribas e fariseus que conheciam a lei: só Deus pode curar pecados. Aí Jesus chega e fala o seguinte: para vocês entenderem que eu tenho poder para curar pecados, aí eu vou, ou seja, parênteses de novo. Vocês entenderam que Deus, Jesus é que tem poder para curar pecados, é o que está colocando aqui. Não existe em nenhum momento ele falando para que nós temos, para você entender que nós temos poder para curar pecados, ou aquele que eu estou indicando tem poder para curar pecados. Não. Deus e ele. Aí ele coloca justamente você vai ser curado da sua condição física, para que eles entendam que eu tenho poder para curar pecados. Por isso que ele fala: o que é mais fácil? Falar levante e anda ou curar os pecados? Curar os pecados, perdoar pecados. Ele está dizendo aqui que qualquer um podia falar, e isso ser somente uma falácia. Mas para que eles entendessem que ele tinha poder para curar pecados, ele ia fazer algo que aos olhos humanos era mais difícil, que é curar o paralítico. Então, existe um propósito para essa cura, mas o texto aponta para a ideia de que só Jesus tem poder para curar pecados. Tinha essa relação do pecado com a doença. Jesus vem deixar claro que ele é soberano sobre ambos. Poxa, agora você tocou num ponto nevrálgico. Realmente é impressionante. Se a gente estava falando do gnosticismo do passado, que parece que tem um eco hoje, mas essa cultura judaica parece que também tem um eco hoje. As pessoas, infelizmente, algumas, você não, eu sei que você não é assim, mas algumas pessoas têm o costume de ainda associar as dificuldades que eu vivo com o pecado. Se eu estou com um problema, na gravação passada a gente chegou a comentar sobre ansiedade e depressão, a questão patológica que Deus pode curar e tudo mais, mas ainda hoje a gente vai encontrar pessoas entendendo que olha, se está em depressão é porque está em pecado, é Deus que está. Isso é impressionante. Impressionante como tem algumas pessoas que ainda se colocam dessa forma. A gente não pode pensar como os judeus que achavam: olha, se está tudo bem é porque Deus está me abençoando. Se eu passo por um problema é que Deus está me abandonando. Exatamente. O livro de Jó está aqui para mostrar que não é isso. Que fé infantilzinha. Fé infantil. O livro de Jó nos mostra que é isso. Os amigos de Jó falaram com ele: olha, rapaz, volta lá e vê o que você arrumou aí e pede perdão a Deus, rapaz. Você muda a sua. Você fez um troço muito errado aí. E o início do livro fala justamente que Jó era um cara show de bola. Então, assim, não tem relação com isso, mas existem pessoas que ainda insistem a associar. Se eu estou doente, ai meu Deus, o que eu errei? Ainda tem que ainda vai chegar e falar: está repreendido, se arrepende e tal. Misericórdia. Eu creio na cura. Quando a gente ora, Deus realiza a cura. A gente crê nisso. É óbvio. Mas a questão da doença não significa que... Acho que não. Que é pecado. Significa sim, o pecado original trouxe todas essas doenças, né? Exato. Então, quando Paulo não um pecado específico, né, causou... Mas a raiz do mal é a questão do pecado. Quando Paulo fala do espinho na carne, que aliás é um espinho na carne para todo mundo que estuda a Bíblia, quando vai saber que esse espinho na carne que ele fala, mas quando Paulo fala do espinho na carne, ele fala que Deus, ele pediu, mas Deus não tirou. Exato. E ele fala que
propósito de Deus para que ele entendesse que ele depende de Deus, que a graça de Deus era mais do que suficiente para ele. Exatamente. Aí se Paulo passa esse ensinamento, aí hoje tem alguém dizendo que você está doente porque você está em pecado, o câncer te atingiu porque você está em pecado. Abraço o sofrimento. Misericórdia. Né? Aí, como nós já vimos 3, então, né, nós vimos a tempestade sendo acalmada, o endemoniado sendo liberto, e agora o paralítico sendo curado. Vem uma parte que Jesus vai falar sobre a importância de o que significava seguir após ele. Então ele vem e chama um homem chamado, só para ficar bem enfático. Mateus, sentado na coletoria, era um publicano. Publicano é uma pessoa querida, amada das pessoas. Publicano era um judeu que chegava para os romanos e falava assim: eu quero comprar o direito de cobrar os impostos, né? Aí ele repassava para os romanos, mas aí ele colocava também umas taxas extras para ele, né? Aí nós temos então Mateus aqui, e ele chama para a casa dele, porque Mateus abandona tudo aquilo e ele começa a seguir Jesus. Ele chama para a casa dele seus amigos, publicanos, pecadores, né? Pecadores aqui são pessoas que são vistas como à margem, pecadoras, se sentam com Jesus. E aí os fariseus também aparecem lá, perguntam assim: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E Jesus responde: os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Exato. Ó. Eita. Então, aqui nós temos esse jantar evangelístico. Qual é o jantar evangelístico? Essa célula, pequeno grupo. Cara, isso chama atenção. Essa parte chama atenção em 2 pontos para mim. Um é um link que a gente faz com a cura da sogra de Pedro. Jesus a curou e ela passou a servir. Mateus, Jesus chama e ele segue. Você já imaginou o quanto de coisa está dentro desse versículo só, cara? O quanto está dentro aqui. Eu lembro de um comentário feito por Martim Lutero, quando ele comentava a respeito da questão da Arca de Noé. Ele fala da construção de Noé, tal, não sei o quê. Aí vem chamado de Noé para isso, tal, não sei o quê. Aí Martim Lutero tem um comentário que é o seguinte: dentro desses versículos, durante a construção da Arca, existe uma enorme quantidade de pequenos e grandes milagres de Deus na vida de Noé que não estão relatados. Porque na verdade Moisés ele é muito sucinto quando ele vai relatar a construção da Arca. Entrelinhas, dentro dessas entrelinhas, o que Martim Lutero justamente fala, o que Deus abençoou, coisas que a gente não, assim, a gente consegue imaginar, não estão escritas, mas a gente consegue imaginar. É exatamente isso que eu vejo nesse único versículo aqui do capítulo 9, que é o versículo 9. Mateus estava na coletoria, dinheiro, recurso, vida boa, uma vida estável. Era um concurso público estabilizado, estava ali show de bola. Tinha segurança dos romanos. Exato. Estava todo naquele contexto ali, e Jesus passa por ele e fala: segue-me. Aí você imagina tudo que ele precisava deixar para trás, todo o conforto, tudo que ele tinha conquistado como homem, status, tudo deixado para trás, e além de tudo, andar com os judeus que ele cobrava e que certamente não seriam aquela. Imagina essa galera. Jesus tinha um Pedro que provavelmente encontrou Mateus, teve que pagar impostos para ele. Olha, cara, né? Tinha um zelote que queria matar os romanos todos. Cara, então aí você chega, imagina, gente, meus amados. O milagre é manter essa igreja. Pensou, igreja complicada. À noite eles dormindo ali, o zelote com a faca. Aí diz: não. É verdade, Felipe. Mas assim, o Mateus estava ali: rapaz, eu vou abraçar isso. Eu vou. Tá tudo dentro desse versículo aqui. Sabe o que é maravilhoso? Por favor,
vem me seguir, estou precisando de você. Não, segue-me, é uma ordem, muito né? Legal isso, ele muito levanta legal. E vai. Muito legal. Pode falar. Não, tá, é só isso que me chama a atenção. E o outro ponto é o que imediatamente o seguiu, e a partir do versículo 10 está dando a ideia de o serviu e fez o propósito também de Deus, que era, poxa, eu vou propagar isso. Exatamente. Isso que me fez largar tudo é tão bom e tão maravilhoso que eu quero que outras pessoas conheçam. É igual a mulher samaritana, ela volta para a cidade meio que escorrachou ela, jogou ela para fora, assim, ela não podia ir no horário que as pessoas pegavam água, e ela volta para lá e fala, ó, venham conhecer o mestre, venham conhecer que ele falou tudo ao meu respeito, né? E aqui é maravilhoso, né? Porque a fala de Jesus para os fariseus é assim, eu entendo assim, os que se julgam sãos não precisam de médico, né? Eu não vim chamar aqueles que se acham justos, mas aqueles que se reconhecem pecadores. Pecadores. Aí é o que a referência que ele faz quando ele cita Oséias, né? Oséias 6,6. Exatamente. Ele está falando que a misericórdia eu quero no holocausto, né? Justamente. Não quer de novo, a gente vai estar sempre dando uma buscada lá atrás. É muito o contexto hipócrita que ele fala lá atrás, que ele cita depois, no contexto até do final do Sermão do Monte, dos fariseus e tudo mais, a mesma hipocrisia que João Batista cita lá atrás no batismo de Jesus, lá quando ele estava batizando o povo, chama de raça de víboras. O contexto da hipocrisia é o religioso, é aquele que quer a capa, que quer mostrar o que é, e na verdade não tem um coração transformado, não tem um coração voltado, tem na verdade um coração doente que precisa de cuidado, precisa de tratamento. Exatamente. E aí depois disso não vem mais os fariseus, mas vem os discípulos de João. Fácil. E fala, por que nós jejuamos, os fariseus também muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Esse povo é muito pecador, Jesus. Sua igreja, você escolheu uma igreja muito fria. Jesus fala assim, ó, quando o noivo está com os convidados, para que eles vão deixar de comer, né? Mas quando ele não estiver mais perto, aí vai ser necessário o jejum, né? Imagina, Ulisses, a alegria de estar na mesma mesa que Jesus, assim. Rapaz, eu vejo assim, é muito claro a questão do jejum, o propósito do jejum de intimidade. Por que a gente jejum, os fariseus jejuam, os seus discípulos jejuam? Eles estão comigo. Eles têm essa intimidade. Verdade. E aí ele vai trazer aquela palavra, né, da veste velha, que não é costurada, não, tem um rasgo lá, não põe um tecido novo, porque vai rasgar essa veste, tem que ser tudo novo. Está falando da religião hipócrita da medicina. Tem que ser tudo novo. Dá para tentar encaixar uma coisa na outra. Depois disso, então, mais milagres. Então Jesus está ali, chega então o chefe, diz que a filha dele acabou de falecer, pede para que Jesus vá impor a mão sobre ela. Aí nós temos uma pausa. A pausa é essa mulher com hemorragia há 12 anos, toca ali as vestes de Jesus e é curada. Depois então Jesus chega na casa então do chefe ali da sinagoga e cura a sua filha. Mas aqui algumas coisas interessantes, né? Do versículo 19 a 22, então, esse encontro de Jesus com essa mulher, e ele fala algo assim, ó, não é nesse texto não. Ele fala sobre a fé de novo, né? Que a fé salvou essa mulher. A hemorragia, essa hemorragia era algo assim que também tornava a pessoa impura demais, né? Mas nós temos aqui um problema duplo aqui para ela também. Ela é uma mulher. Mulher impura tocando. Mulher impura. A esposa não podia deitar com o esposo
enquanto estivesse no seu ciclo. Era a tradição judaica. Uhum. A ideia a ideia deles, né? E aqui a gente não tem uma ideia de ciclo menstrual, a gente tem uma doença. Exatamente. Uma doença. Exatamente. De novo, vamos fazer uma referência hemorragia. A Marcos, fazer uma referência a Marcos. Marcos é um pouco mais detalhado nesse trecho. Até pelo propósito de Marcos e aquilo que a gente vai estudar no próximo. Sente Jesus, sente sair poder, né? Exato. Então, assim, essa mulher, no versículo 20, há o relato da eis que uma mulher que durante 20 anos vinha padecendo com hemorragia. Ela tinha uma doença crônica que a deixava impura por si só, pela doença. Mas ela era naturalmente rejeitada no contexto religioso judaico, em determinados aspectos, por causa do fato de ser mulher, devido ao fato de ser mulher. Eu acho esse trecho aqui fora do comum. Tem uma grande quantidade de lições aqui, que se a gente fosse tratar, na verdade, tudo que se pode tirar para a nossa vida dentro desse trecho, esse pequeno trecho aqui, a gente já podia fazer uma vigília aqui. Ia ser um podcast de 3 horas. É verdade. A gente encontra o pedido do chefe, esse chefe aqui era o Jairo, chefe de uma sinagoga. Uhum. A sinagoga era um templo, uma igreja que era construída fora de Jerusalém, que era para que as pessoas pudessem ir até a sinagoga. Era um templo com como se fosse também um centro comunitário. Um centro comunitário, né? Era uma espécie de congregação local. Exatamente. Aí, se você tem o chefe da sinagoga, se ele é chefe da sinagoga, e se a sinagoga tem essa questão comunitária, se a gente vive num governo teocrático, o Jairo ele não era só chefe religioso, ele era chefe comunitário, ele tinha um status social muito grande. Sim. Ele está chegando para Jesus e falando, olha, minha filha morreu, vai lá e põe a mão nela. É uma questão, é como se ele estivesse chegando diante de Jesus e falando, olha, eu sou chefe religioso, eu abro mão disso tudo. Eu não sou nada diante do teu poder. Tudo que eu tenho não é nada diante do teu poder. Tamanho desespero, tamanho o entendimento da grandeza de Jesus e da pequenez dele. E aí a gente vê Jesus falando, vou lá. Uma alegria deve ter tomado muito o coração dele. Uhum. Eis que no caminho Jesus encontra com essa mulher e para. Você imaginou a cabeça de Jairo? Vamos Jesus. Cadê Jesus? Jesus parou por causa de uma mulher, cara. Uma mulher impura. Uhum. E o que é, esse relato está no livro de Marcos, a filha de Jairo, ela, isso está no livro de Marcos, a filha de Jairo, se não me engano, Marcos capítulo 5, a filha de Jairo, ela também tinha 12 anos. A mulher tinha 12 anos com essa doença, e já tinha 12 anos. E essa mulher, como ela era impura, você sabe que o templo tinha o pátio das mulheres, que ficava fora. Sim, então as mulheres não podiam ir lá com os homens. Mas nem ali ela podia ficar, porque ela era impura. Jairo, como era chefe da sinagoga, ele era o cara responsável por falar
irmãos. Voltamos. Intervalo comercial. Probleminha aí com a bateria do computador. Mas o que eu estava falando, cara, é que Jairo, ele era o cara responsável por impedir que essa mulher entrasse no templo. Ele era o chefe da sinagoga. Aí depois Jesus para curar essa mulher que ele estava o tempo todo falando, deixa ela entrar aqui não. Olha a condição desse cara. Olha a posição desse cara. E Jesus vai e cura ela. Exatamente. Aí, assim, e Jesus faz ele esperar. Rapaz, se fosse hoje, de repente, algumas pessoas iam chegar, Jesus, só vai deixar minha filha por causa dessa mulher impura? Mas eu acho que o desespero é tão grande e reconhecer a autoridade de Jesus. Né? Exato. Exatamente. E aí chega a casa dele, já tá o velório acontecendo. Tem gente que foi contratado para tocar flauta, né? Tinha disso, né? Tinha os flautistas lá igual tem no interior do Brasil, a ladainha, né? Tem. O pessoal da ladainha já chegou. Caspideiras, acho que é caspideiras, carpideiras, o pessoal que chora nos velórios. Aí ele fala que ela não estava morta, mas dormia, riram dele. Ele entrou ali, tocou a menina, levantou ela pela mão, e aí a fama dele alcançou ainda outros lugares, alcançou outras pessoas, né? Propósito de novo. Exatamente. E aí, versículo 27 ao 37, aumentou a fama do rei vai aumentando. Então, depois disso, seguem ele 2 cegos, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Aqui um termo muito importante, que a gente já tem falado. Filho de Davi é reconhecer que Jesus é o rei, né? O rei prometido, o rei que se assentaria no trono por toda a eternidade, né? E Jesus cura eles, né? Faz com que eles possam enxergar ali, abrir os olhos, e pede uma coisa que deveria ser muito difícil: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, já pecaram, porém divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Por que Jesus faz esse pedido, Luiz? Não é a primeira vez que ele vai fazer esse pedido. Alguns vão entender, na verdade, alguns comentaristas vão entender que Jesus ali, ainda não era o momento de começar ainda de todo o propósito de perseguição que iria acontecer. Alguns entendem que não seria isso que Jesus estava falando, para não falar, para que não antecipasse esse momento ainda. Exatamente. Mas ele vai, e depois chega um mudo endemoniado, ele expele o demônio, aí o mudo começa a falar, as multidões se admiram, só que os fariseus, mais uma vez, ficam murmurando, e aí vão trazer aquela blasfêmia. Essa aí, essa parte aí é aquela pecado ali, aquela parte pesada, né? Esse expele demônios porque ele o faz pela força dos demônios. O que eles estão dizendo aí basicamente é que Jesus expele o demônio porque Jesus era um chefe dos demônios. Em outras passagens vai estar que Jesus é o Beelzebub. Beelzebub era o maioral dos demônios. Quando a gente fala ele vai falar isso lá na frente, na verdade, vai ser repetido. Até quando Jesus fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo e tudo mais, vai estar dentro do contexto dessa afirmação aqui dos fariseus. A ideia do Beelzebub, esse radical quer dizer pai, o chefe, o maioral, essa é a ideia. Então, quando fala Beelzebub, Zebu vem de demônios, ou dos males, ou dos tormentos, alguma coisa assim. Por isso que a gente encontra Beelzebub em algumas traduções. O que na verdade está dizendo é justamente isso. Olha, Jesus só consegue expelir demônios porque ele é o maior dos demônios. Exatamente. Por isso que ele coloca dessa forma. E aí acontece, né, que mais uma vez se encerra aqui o capítulo 9 com Jesus testando os discípulos, mais uma vez dizendo para eles que eles deveriam prestar atenção, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, que eles deveriam com isso pedir ao Senhor que mandasse mais trabalhadores para a sua seara. Exatamente. Então assim nós chegamos ao capítulo 9. Que esse último trecho é uma transição que Mateus faz, porque ele vai tratar no capítulo 10, que é justamente quando Jesus começa
a escolher os outros discípulos. É por isso que no versículo 31, que você comentou a respeito fez a pergunta a respeito por que Jesus fala, 30, para não divulgar, e alguns comentaristas entendem que Jesus estava falando aqui que ainda não era o momento desse embate, é justamente depois é que começa a seleção dos discípulos, dos outros discípulos, e propriamente dito o ministério de Jesus dando sequência. Essa seara, esses trabalhadores são listados aqui no começo do capítulo 10. Exato. Né? Esses últimos versículos aqui do capítulo 9 é uma transição do capítulo 10. Exatamente. É por isso, inclusive, que a sociedade bíblica vai dividir em 9 e 10. E aí Jesus envia os 12, né, em missão, e manda esses 12 irem direcionados, mais especificamente, em direção às tribos perdidas de Israel, as 12 tribos, né, perdidas de Israel. As 12 não, desculpa, 12 tem a ver com esse apelo aqui do evangelista Mateus, de mostrar que Jesus é o rei que veio ser o maior rei do que Davi, para reunir a sua tribo, reunir o seu povo de volta. Né? Na verdade é quase como se fosse uma espécie de trocadilho, né? Porque esses 12 apóstolos, seu povo, 12 tribos que formavam o povo. Exatamente. E à medida que eles fossem, eles deveriam fazer o quê? Deveriam pregar o reino dos céus, né? Isso daqui a gente vê muito presente em Isaías, né? Que a boa notícia é que o rei está de volta. O rei está de volta. Eu gosto muito do capítulo 52, versículo 10, né? Que vai falar que os atalais eles começam a anunciar o rei está voltando. Isso é muito legal. Né? Muito legal. Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Coisa simples, beleza, né? O curso básico aqui de Jesus para os discípulos dele. Orientações básicas, né? E fazendo que eles entendessem também que isso era fruto da graça de Deus. Isso aí que né? É importante isso, porque de graça vocês receberam, de graça vocês vão passar. Esse é o ponto. Quando a gente é usado em missão, quando a gente é usado na igreja, a gente tem que entender que a gente é um canal. Exato. Né? Um simples canal. Nada mais do que isso. Da graça de Deus, né? E deixa claro também a questão da dependência, né? Exatamente. Ele fala, não leva nada. É como se eu estivesse entendendo que estamos completamente na dependência de Deus. Exatamente. Então é um link importante esse daqui, de graça recebeste, de graça dai, porque entendo que vocês estão entregando aquilo que só passa por vocês, não é próprio de vocês. E agora vai dizer assim também, vocês vão indo não para enriquecer vocês, né? Não para vocês acumularem. Então é tudo pela graça e por meio da graça. Então não pega ouro para vocês, não peguem prata, nem cobre, né? Assim, vocês vão fazer isso de graça. Vocês não vão receber para isso. Vocês vão aceitar o que vai ser suficiente para vocês. Dependência, né? Igual você está falando. Aí fala para eles não levarem bolsa, não levar túnica, não levar bordão, né? Por causa disso mesmo. E aí o que eles deveriam fazer na cidade, né? A missão deles na prática deveria ser chegar nesses povoados, perguntar um lugar onde eles seriam recebidos, né? Quem é digno de recebê-los. Ficar ali, entrar na casa, saudar a casa. Se a casa for digna, a bênção volta para eles. Se não for digna, eles saem, sacode até o pó dos pés. E deixa claro aqui também que alguns não vão querer. Exatamente. Alguns, e esses alguns que não vão querer, para a gente é importante entender que algumas coisas estão muito distantes da gente. E de novo, né? De graça receber, de graça dar. Então assim, tem que entender isso também. É tudo pela graça, tudo debaixo do propósito dele. Inclusive, para quem não receber, vai ter o rigor do juízo de Deus. Vai comparar esse rigor, vai dizer que o rigor para Sodoma e Gomorra é inferior ao que teria sobre essas cidades que estão vendo o Filho de Deus ali e estão negando, né, a chegada dele. Não é isso? Isso. E aí, a sequência aqui do texto. Aí esse discurso aqui dele,
ele vem, daí para frente, ele vem essas orientações e demonstrações para os discípulos. Uhum. E dentro dessas orientações que ele traz, muito do que ele vai falando é a respeito de preparando os discípulos para as dificuldades que eles vão enfrentar. Aí isso também tem um link com aquilo que a gente falou lá atrás, na questão do preço. Uhum. A questão das dificuldades que eles vão enfrentar. Mas eu acho interessante aqui no versículo 19, ele vem falando das dificuldades e tudo mais, mas ele coloca uma outra coisa aqui. No versículo 19 ele fala: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Uhum. A gente o texto deixa muito claro que a orientação que ele passa para os discípulos: olha, vai ser difícil, toma cuidado, sejam prudentes, tome cuidado, e vocês vão ser levados a situações que vocês vão entender que não tem condições ou capacidade para desenvolver a obra. Mas não se preocupa, porque não é você. Não é. Foi aquilo que você comentou agora mesmo. Não é você, é através de você. Sim. Se coloque nas mãos de Deus e é Ele quem vai. Isso para a gente mostra que, olha, se Deus nos comissiona, se Deus nos chama, se Deus nos manda aí, não tem desculpa que a gente possa usar. Diante de tudo que a gente viu aqui, não tem uma desculpa que possa ser usada de fato para a gente. Tem que ter prioridade, tem que ter consciência que tem um preço, e acima de tudo, se não é você, não é pela sua capacidade, é pela ação de Deus, então não dá para chegar a dizer: ah, eu não consigo, eu não sei. Não dá. Faz como Mateus. Segue, levanta e vai. Levanta e vai. E aí, isso aqui, Jesus vai dar todos esses alertas, e o que eu entendo aqui é que quando a gente se coloca à disposição de Deus, coloca nas mãos de Deus para isso, a gente tem consciência de que um dia pode vir a morte, pode vir essas perseguições, mas a alegria de poder servir Ele, de participar do que Ele está fazendo, é ainda maior. Né? Então maior. Essa é a grande foi bondade aqui de Deus para pontual, nós. E aí eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Ele vai dizer ainda que não veio trazer paz, mas espada. Ele vem mostrar que o Evangelho tem um preço, igual você falou mais cedo. Tudo que ele vem tratando aí para frente é sobre isso. Exatamente. Agora, desse preço e da recompensa também. Também. Que é estar com Deus, aquilo que você comentou aqui agora. Exatamente. Mesmo. Então é prazeroso. E é um prazer que já começa aqui, né? Quem recebe um profeta já recebe um galardão, né? Quem é visto como profeta, né? Já é um grande privilégio que nós temos. Isso é uma coisa até para a gente pensar mesmo, mas isso para pensar no próximo. No próximo. Ninguém quer ter trabalho de nada. Eu lembro da história, só para encerrar isso aqui, não sei se a história foi até contada por você. De alguém que foi pregar, acho que foi você mesmo, foi pregar e alguém falou: e aí, eu vou almoçar onde? Pode ficar tranquilo que alguém vai te levar. E acabou o culto, fui eu lá. Aperta a mão, acabou todo mundo, ninguém quer receber ninguém, cara. O Uber, né? Rapaz, difícil. E a Bíblia manda a gente ser hospitaleiro, né? Exato. Essa é a questão. Mas, meu irmão, espero que você tenha gostado. Tá show? Bom? Boa. Bênção. Gente, até a semana que vem, então. Deus continue abençoando você. Mergulhe mesmo nesse livro, vale a pena. Você não vai se arrepender de forma nenhuma, vai crescer e vai ser bênção para você e sua família. E você que é de Guarapari, da região, faz um esforço para estar presencialmente, né? Muito bom. Esteja com a gente domingo às 9 da manhã. Nosso culto é às 19 no domingo. Então, mas nós tratamos desse curso de Mateus às 9 da manhã e também às quartas-feiras, 19h30. Nas nossas redes está bem divulgado. Tanto na Igreja Presbiteriana da Praia do Morro, quanto na Congregação em Santa Mônica. Então sempre vai estar sendo tratado de concomitante, ou seja, segue o mesmo contexto. Então, se você estiver na região lá de Santa Mônica e for na Congregação de Santa Mônica, é a continuidade do curso, a mesma continuidade que está sendo feita aqui na Igreja Presbiteriana da Praia do Morro. Muito bom. Gente, obrigado aí.
Um abraço, que Deus abençoe.